O Lula, ele deixou que o alto comando das Forças Armadas escolhesse o seu chefe, que é o ministro da Defesa. Não tem outro jeito de colocar. O Lula deixou os caras escolherem o chefe deles. Essa foi uma concessão aos militares e dá para discutir se essa concessão era necessária ou não do ponto de vista político, né? Dentro do PT, esse debate, será que precisava ter deixado os militares escolherem o ministro da Defesa? Dentro do PT, esse debate aí, ele continua acontecendo, o pessoal está discutindo ele lá, e tem gente importante dentro do partido criticando a decisão do Lula. A história aqui é a seguinte, tá? Você tem comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica no final do governo Bolsonaro dizendo assim, ó, o Lula vai tomar posse, eu é que não vou esperar o Lula para ter que obedecer ele nem por um dia, mas nem que seja só no dia primeiro. Eu vou vazar do comando agora. E vazando do meu comando agora, eu passo a seguinte mensagem para os meus subordinados. Ó, eu não obedeço o Lula de jeito nenhum. Estou indo embora dessas forças. Se vocês quiserem obedecer, fiquem aí, é por conta de vocês. Se vocês não quiserem obedecer, quiserem fazer baderna no Brasil, usar o equipamento militar de vocês para fazer baderna, também fiquem à vontade que eu não sou mais o chefe. Valeu, falou. É isso, né? Então, essa foi a chantagem que os comandantes militares colocaram na mesa. E aí, olha lá, ó, comandantes das Forças Armadas desistiram de entregar o cargo antes da posse do Lula. Por que eles desistiram? Estavam ameaçando fazer isso? O que fez com que eles voltassem atrás? No Estadão, a mudança brusca na cúpula militar brasileira foi desarticulada. Os atuais comandantes das Forças Armadas desistiram de antecipar a saída dos cargos nos próximos dias e vão transmitir os comandos em cerimônias separadas a partir de janeiro de 2023, que é o certo em qualquer país saudável, funcional, né? E só depois da posse do presidente eleito Lula. A mudança no panorama aconteceu depois, atenção, aconteceu depois da articulação direta do futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Então, a informação que a gente tinha era: cuidado, Brasil! Os comandantes das três forças vão vazar antes do Lula chegar, deixando um vácuo de poder na cúpula militar. E aí tudo poderá acontecer. Agora a notícia é: ó, eles desistiram porque colocaram um ministro da Defesa aí de quem eles gostam. Bom, não são só eles que gostam, o Bolsonaro também gosta. O nome do ministro é José Múcio. Veja aí uma interação entre o Bolsonaro e ele. Ainda tem mais algumas décadas pela frente para bem ajudar a nossa nação. Se a saudade lhe bater, venha para cá. Estará entre nós, pode ter certeza, no nosso primeiro time, para do outro lado aqui, no Executivo, né, traçarmos e bem fazermos política para o futuro da nossa nação. Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. Gosto muito de Vossa Excelência, desde passamos momentos bons, épicos na Câmara e também maus momentos. Fui do teu partido PTB por algum tempo, né? Mas Vossa Excelência tem um comportamento sempre conciliador, amigo, buscando cada vez mais o consenso. Vossa Excelência, ou você, Zé Múcio, me permite, deixou saudades na Câmara e vai deixar muita saudade no TCU. Esse José Múcio é o ministro da Defesa no governo Lula, o cara por quem o Bolsonaro é apaixonado, o cara para quem o Bolsonaro abriu as portas do governo, caso ele quisesse, né? E esse José Múcio, ele ganha o cargo de ministro da Defesa e sai ali numa interação rápida com a imprensa, não dá nem para chamar de entrevista, mas ele diz assim, eles sabem quem eu votei, quer dizer, um cara que votou no Bolsonaro e vai integrar o governo Lula, é isso? Sim, é isso. O presidente Bolsonaro, toda vez que me perguntam isso, eu preciso dizer, ele foi meu colega há 20 anos. Converso sempre com ele. Quando ele perdeu as eleições, eu fui lá cumprimentá-lo. Não há o menor problema. Democracia, a gente tem que respeitar os contrários. Não precisa ser inimigo. Pode ser adversário. Eles sabem em quem eu votei. Eles sabem em quem eu votei. Ouviram isso? Pode ser adversário. Eles sabem em quem eu votei. Tá aí, o ministro da Defesa do Brasil. Ele é indicado, ele sai lá da reunião e diz: eu votei no Bolsonaro. Esse é o recado que ele passa, né? Aí você também interprete como você bem entender. Fato é que, mesmo colocando no Ministério da Defesa o sujeito que os militares queriam
Mesmo fazendo isso, parece que o fogo aí não foi completamente apagado, parece que a crise não foi completamente superada. Quem está enchendo o saco agora é eu acho engraçado esse nome, hein? O Almirante Almir. Almirante Almir é o cara que comanda a Marinha e você sabe que é esquisito isso porque tradicionalmente a mais golpista, mais aloprada, mais indisciplinada das três forças é o Exército, sempre foi. E nessa geração aí deu de ser a Marinha. O mais abubleble aí é o Almirante Almir, rapaz. Olha lá na manchete. Comandante da Marinha resiste, mas aceita a troca de chefia após a posse de Lula. Então, esse almirante aí, ele estava cogitando largar o comando mesmo depois da indicação do José Múcio. Olha lá na folha. O alto comando da Marinha, em reunião na última quinta-feira, 22, conseguiu dissuadir o comandante Almir Garnier, o almirante Almir, de realizar a troca no comando da força antes da posse do Lula. Até então, a ideia do Garnier era realizar a passagem da chefia ainda nesta semana. Quer dizer, até topou o acordo lá, mas a contragosto, né? Então o Lula cedeu e não cedeu pouco, e mesmo assim o almirante Almir está aí ameaçando avacalhar a República. Puxa vida, hein, almirante? E aqui a gente vai ouvir o José Genuíno, que presidiu o PT, porque quando você ouve o cara, quando você ouve essa liderança tão importante para o PT, presidiu o partido e tudo, pô, fica parecendo que tem gente insatisfeita, inclusive o Genuíno, com o comportamento do Lula aí diante desses militares. Será que não dava para ser mais assertivo? Será que não era hora de colocar esses caras na linha? Porque, pô, eles devem estar cercados aí de uma certa impopularidade, ou não? Porque pandemia, tinha militar no meio, provocando aquele resultado trágico em Manaus. Qualquer problema aí do governo Bolsonaro tem um militar no meio. Corrupção em compra de vacina, tem militar. Ministério da Educação, tem militar. Para qualquer tragédia do governo Bolsonaro que você olhar, tem militar. E aí a gente não vai aproveitar esse momento para colocar esse pessoal no lugar deles, que é no quartel? Não sei. Com a palavra, o Genuíno. Do José Múcio como um recuo do governo Lula com relação a essa questão que é delicada e que precisa ser enfrentada, a questão dos militares? Eu acho que não só é um recuo, como é o continuismo. Eu acho que a cúpula militar tinha que ser enquadrada politicamente através da soberania do poder que emanou das urnas. Essa soberania popular que elege o presidente tinha que comandar o aparelho militar. Tinha que ter um ministro da Defesa, não de acordo com os comandantes, mas de acordo com a autoridade do comandante supremo. E um ministro da Defesa político. Não pode ser um acordo com os comandantes. E, ao indicar os comandantes, tinha que levar em conta posição em relação às urnas, posição em relação à eleição, posição em relação aos demais poderes, porque nós temos que desbolsonarizar as Forças Armadas. As Forças Armadas foram bolsonarizadas. É só ver a militarização, a ocupação de cargos do governo e as ameaças que ela passaram a fazer em torno da guerra cultural, a retórica do ódio, o conceito de guerra interna e o conceito de considerar inimigo interno, respaldado no famoso artigo 142 da Lei da Ordem. Portanto, eu acho que essa questão tem que ser enfrentada democraticamente, impondo a soberania do poder que emana das urnas, que é a soberania popular. E aí eu lembro daquela nota que foi emitida pelos comandantes das Forças Armadas, aceitando o nome de Múcio, como se eles aprovassem. Não foi o presidente Lula que, enfim, determinou um nome para comandar o Ministério da Defesa, mas apenas um nome que eles aceitam como ministro da Defesa. Essa colocação, essa entrevista é na TVT, essa colocação é foda. É assim que se encaminha uma entrevista, né? Quer dizer, mais uma demonstração de que eles escolhem seu próprio chefe está nessa cartinha, né? Que é outro recado, né? É outro recado, é uma cartinha que deixa subentendido aqui: quem escolhe o nosso chefe somos nós. Foi isso que aconteceu aí com essa notinha. Isso é a tutela militar. E essa tutela militar não pode ficar consagrada no novo governo. O governo que é eleito é quem indica o ministro da Defesa. E o ministro da Defesa é quem vai indicar como comandante supremo os comandantes das três armas. E o comandante das três armas é uma atribuição do presidente. Em relação às Forças Armadas, quem não manda é tutelado. Portanto, nós estamos diante desse risco. Por que se negocia a transição
e os quartéis continuam com os acampados praticando esses atos em Brasília, como no dia da diplomação, e este ato de um acampado que estava lá preparando bomba para explodir um caminhão. Isso a gente mencionou, né? Aconteceu perto do aeroporto de Brasília. A camarada estava planejando uma explosão grave ali. Isso olha, esses atos têm que ser desmontados, esses acampamentos têm que ser desmontados. A legitimação e a cobertura do Exército a esses atos é uma cinte. Isso é falta de comando, é falta de orientação clara. É claro, o governo não assumiu. Ele só vai assumir no dia 1º. E eu acho que tem que haver uma determinação clara, mas a falta de sensibilidade e a imposição da força para o novo governo é materializado nesses acampamentos em frente aos quartéis. Primeiro que a área dos quartéis é a área das Forças Armadas, particularmente do Exército. Começa por aí. Segundo, esses acampados objetivam questionar o processo eleitoral democrático. Terceiro, de lá de dentro saem ações provocadoras em relação ao processo eleitoral. Nós não podemos achar isto normal. Portanto, a transição tem que transitar dessa velha ordem para uma nova ordem democrática, enfrentando a tutela militar. A tutela militar é o comando político civil, o ministro da Defesa que comande, e mudar os procedimentos na relação das Forças Armadas com as instituições democráticas do Estado. Duas coisinhas só, duas coisinhas. A primeira, isso que o Genuíno está reivindicando que seja feito, é uma necessidade que está colocada aí para o Brasil desde a proclamação da República. Desde a proclamação da República, a gente está precisando conversar com esses militares e fazê-los entender que o papel deles não é tutelar a democracia ou a República proclamada por eles através de um golpe lá atrás, né? A segunda coisinha é, o uniforme do general, ele pode ser muito chique, né? Pode ser bem passado, pode ser bem cortado, pode ter muita medalhinha, mas é um uniforme mesmo assim. E o general usa o uniforme para que ele se lembre que é seu empregado. Ao longo de janeiro, a programação do Meteoro Brasil fica nas mãos de Sofia Labanca, Anderson Moraes e Tássio Denker. Os três apresentando e comentando os principais fatos de cada dia, num mês que é importantíssimo, num momento histórico que é ímpar para o Brasil, num mês em que tudo pode acontecer, inclusive nada, e nada é a pior das hipóteses, porque quando tudo tá uma merda, se nada acontece, tudo continua na merda. Você quer que alguma coisa aconteça. Enfim, Sofia, Anderson e Tássio, acompanhados, talvez, quem sabe, numa dessas de convidados especiais que podem vir ou não. É uma programação de completa incertezas, que é para combinar com o momento atual do Brasil, né? E onde estarei eu? Onde estará a doutora Ana? Ora, pela primeira vez em minha nem tão curta vida, eu tirarei um mês de férias. E jamais abriria a mão da companhia de doutora Ana neste projeto. Que projeto? O projeto de se ausentar no momento mais inadequado possível, decepcionando um grande público e colocando a própria reputação em risco. Mas é por uma boa causa, é em nome da minha saúde mental.